foi enviada uma carta para o presidente Bolsonaro, para o presidente Arthur Lira, que é o presidente da Câmara de Deputados Federais, para o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, inclusive também para o presidente do STF. Uma carta com mais de 500 assinaturas, dentre eles estão economistas, ex-ministros, grandes empresários, banqueiros, enfim, uma série de situações de pessoas que se encontram insatisfeitas com o governo federal, notadamente com a postura de Bolsonaro em relação à pandemia. E nós já podemos perceber que a pandemia está alcançando também a elite do país. Os bilionários, os milionários também estão sendo alcançados pela pandemia. Inclusive, nessa carta, eles mostram que, com auxílio emergencial, por exemplo, o governo federal já gastou mais de 300 bilhões de reais. Só com essa nova rodada do auxílio emergencial, ele vai gastar 44 bilhões de reais. E esses economistas, esses banqueiros, esses empresários, dizem que deveria, principalmente, ter gastado com vacina. A quantidade de vacina bastante para toda a população brasileira passa de um pouco mais de 22 bilhões de reais, bem aquém dos 300 bilhões de reais gastos com auxílio emergencial. Então eles criticam o governo Bolsonaro, dizendo que o governo Bolsonaro deveria resolver principalmente o problema da pandemia, que é o causador da crise e da recessão econômica no país. E que auxílio emergencial, por exemplo, é apenas um paliativo que não vai resolver de fato os problemas do Brasil. Criticam, por exemplo, essa posição negacionista do presidente da República, que no mês de abril do ano passado poderia ter se aliado ali no consórcio da COVAX para aquisição de vacinas e o governo Bolsonaro não quis. Que no mês de agosto do ano passado, o governo Bolsonaro não deu resposta para a Pfizer, que ofereceu 70 milhões de vacinas para o governo federal, e o governo federal, o governo Bolsonaro, nem resposta deu para a Pfizer. Dentre várias outras situações, esses grandes empresários e banqueiros denotam e mostram e comprovam com números que o governo Bolsonaro, se não resolver a questão da pandemia com a vacinação em massa da população, estamos à beira do caos, não somente do caos social, mas principalmente do caos econômico, financeiro e de saúde pública no país. O que consubstancia na falta de emprego, na falta de renda e na falta de perspectiva para a população, que traz um sério agravamento da crise social entre as pessoas, o que gera mais violência e, consequentemente, mais fome, e as pessoas ficam desalentadas e acabam acontecendo situações muito gravosas que poderiam e podem ser evitadas se o governo federal agir. Mas, infelizmente, aqui eu tenho que dizer que Bolsonaro, além de ser debochado, porque ele é debochado, ontem ele falou que o Brasil está de parabéns no combate à Covid, que é o país em que está mais morrendo gente de Covid. É um deboche. Ele é debochado, ele é despreparado, ele é irresponsável e não tem empatia com o próximo. E, infelizmente, essa carta demorou demais. Essa carta já deveria ter vindo desde o ano passado, mas eu percebo uma leniência, uma omissão e um silêncio por parte do STF, por parte do Congresso Nacional, do Senado Federal, da Câmara de Deputados Federais, por parte do Procurador-Geral da República, por parte das instituições democráticas que deveriam barrar e parar Bolsonaro, que está preparando o caos. Ele está fomentando o caos para justificar um possível golpe o ano que vem, quando perder as eleições. E isso, para mim, é muito claro, não posso afirmar, mas pelo que tudo indica, é essa estratagema de Bolsonaro, armando um grupo de pessoas desqualificadas, despreparadas, que não tem muito senso de democracia, de justiça e de humanidade.
Muitos de vocês, não sei se vocês sabem, eu sou atiradora desportiva, gosto de arma, gosto, mas a gente tem que saber separar as coisas. Separar as coisas. Atirador desportivo é uma coisa, a situação de querer andar armado, gerando violência, ameaçando as pessoas, como está acontecendo, isso é inadmissível e não pode ser aceito pelo Estado Democrático de Direito, notadamente pelas instituições que cuidam da segurança pública. Então esse silêncio, essa leniência, essa omissão pode pagar um alto e grave preço o ano que vem, lamentavelmente. E sabe quem mais vai sofrer? O banqueiro vai sofrer também, não tenho dúvidas. Mas principalmente eu e você, que somos pessoas do povo, quem mais sente os efeitos dessa omissão, dessa crise social, dessa crise política, dessa crise institucional e dessa crise econômica no país, em decorrência de uma crise sanitária que não é atendida a contento e a tempo de forma eficaz pelo governo Bolsonaro. Esse é Black dizendo bom dia, boa tarde, boa noite para você, e ele grita como milhões de pessoas por fora Bolsonaro.